noite a todos. Gostaria de agradecer a todos que compareceram à nossa live. Agradecer ao nosso ilustre professor Lucas Kenny, que eu acredito que hoje vai dar um show aí para nós, né? E eu gostaria de apresentar, como sempre, né? Eu sou o Eduardo Gouveia, né? Formação de hipnoterapeuta, clínico, hipnólogo, né? PNL, Programação Neurolinguística, e Administração de Empresas e MBA, Gestão Comercial. Nós, nessa pandemia que tivemos, essa fatalidade, eu tive o prazer e a honra de conhecer aí dois amigos, que é o Celso e Hirose, na qual, através das afinidades de cada um, montamos a MCI, que é a Mental Converge Institute. Ela veio com a situação tudo diferenciado dos propósitos que colocarmos em relação à hipnose, né? E a ideia que surgiu a princípio foi de reunirmos os melhores, né, de hoje, da atualidade, e dessas ferramentas tão maravilhosas chamada hipnose, na qual nós estamos fazendo várias lives, convidando cada um deles, trazendo conhecimento de cada um deles, para em si nós tivermos nossos protocolos e aprendizado. Ok? Então, eu passo a palavra ao nosso amigo Hirose, na qual ele vai se apresentar e continuar o procedimento. Muito boa noite, aqui é o Marco Hirose, eu sou de Santo André, engenheiro de formação e hipnoterapeuta de paixão, um entusiasta da neurociência. Hoje é com muita satisfação que a gente recebe o Lucas Kenny. Lucas, eu não posso olhar a tua cara, porque eu já pego uma caneta e já quero anotar. Porque o que sai daí é ouro. Então, recomendo a todos que peguem um papel e caneta, porque vai vir coisa boa por aí, tá bom, pessoal? Com muita satisfação mesmo. E eu deixo a palavra com o Celso. Celso, a palavra é tua. É um prazer estar em mais uma live tão cheia de pessoas interessadas, engajadas e com muito material também para trocar. Não só do nosso ilustre convidado, mas também o conteúdo de todas as pessoas que estão participando também. Meu nome é Celso Gonçalves, sou pedagogo, psicopedagogo e também hipnoterapeuta por paixão, até antes dessas profissões. Essa é uma oportunidade agora, junto com o Marco e com o Gouveia, de realmente popularizar, trazer informação ao leigo e coisas práticas para mudar o dia a dia. Obrigado, pessoal, e a palavra ao Lucas Kenny. Seja bem-vindo. Bom, pessoal, muito boa noite. É um prazer imenso estar participando aqui dessa live, desse bate-papo, participando aqui com vocês para poder falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta tão incrível que a gente tem, que é a hipnose, e, no meu caso, falar sobre uma perspectiva científica. Então, para quem não me conhece, eu sou Lucas Kenny, eu sou hipnoterapeuta, eu sou professor de hipnose e sou biólogo formado aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também faço minha pós-graduação em neurociências por aqui. E desde que eu iniciei, na verdade, eu já era biólogo antes de iniciar no universo da hipnose. E desde então eu tenho buscado trazer o que nós temos de ciência para esse universo. Eu, na verdade, me acostumei muito a conviver no ambiente acadêmico, até porque uma universidade como a própria UFMG, a gente tem constantemente ali professores fazendo pesquisas de primeira, pesquisadores trazendo conhecimentos inéditos, e a gente começa a se formar realmente numa perspectiva dessa, de olha só, tudo a gente precisa ter um embasamento para que a gente possa fazer qualquer tipo de afirmação. E eu via um pouco de falta nisso no universo da hipnose. Era um universo incrível, estava fascinado com isso, já estava me especializando na área de neurobiologia e tudo, mas eu olhava e pensava, olha, tem muita coisa de ciência que o pessoal não sabe e que trazer isso para esse universo vai poder agregar muito para eles. Então, ao mesmo tempo que eu tenho aprendido muito nesse universo, tenho buscado também fazer algum tipo de contribuição.
Então, assim, quero agradecer ao MCI pelo convite. Acredito que vocês, assim como todos os convidados que estão vindo por aqui, assim como cada pessoa que está participando aqui agora, nós juntos estamos fazendo história dentro do universo da hipnose. E com certeza essas contribuições vão ser passadas para frente e vão elevar o nível da hipnose, das terapias, da forma como que a gente enxerga essa ferramenta por aqui. Então é isso, muito obrigado e acredito que a gente vai poder ter um papo bem legal por aqui hoje. Lucas, acredito que aqui na sala nós temos pessoas que conhecem hipnose, que têm fundamentos de hipnose, e tem pessoas que não conhecem hipnose. Então, uma pergunta bem categórica para você. O que é hipnose, primeiramente? Por favor. Perfeito. Então, vamos lá. Definir o que é hipnose sempre foi um desafio para mim, na verdade. Porque, querendo ou não, nós temos muitos marcos teóricos, muitas escolas, muitas formas de se definir a hipnose. E isso confunde não só o hipnólogo, confunde também o leigo. Aquela pessoa que ela olha uma explicação aqui, outra ali, uma coisa não funciona aqui, mas funciona ali, ela fica, mas o que é isso no final das contas? Né? O que é que se baseia esse processo todo? Tanto que eu levo um bom tempo dentro dos meus cursos só buscando definir o que seria a hipnose e mais especificamente sob uma perspectiva científica. Então, é muito comum as pessoas definirem hipnose com base em alguns conceitos que eu não acho viáveis. Por exemplo, eu virar para você e falar a hipnose é um estado alterado de consciência. Tá, mas qual? Qual o estado alterado de consciência? Que tipo de estado é esse estado? Esse estado ele é específico só da hipnose? Ele não acontece em nenhum outro tipo de processo? Todo mundo entra nesse estado alterado de consciência? A partir de que ponto que uma pessoa sai do estado de vigília e entra no estado alterado de consciência? E ao longo de todos os estudos que eu fiz, eu cheguei à conclusão de que esse tal estado alterado de consciência, ele não existe. E se ele existe, ele é diferente de pessoa para pessoa. Ele varia de pessoa para pessoa. Ele, na verdade, alterações neurofisiológicas podem acontecer. Porém, é tudo muito subjetivo, é tudo muito relativo. E eu, então, entendendo que cientificamente eu não conseguia afirmar que hipnose era um estado alterado de consciência, comecei a procurar alguma definição que fosse viável e que englobasse todos os fenômenos que nós costumamos chamar de hipnose. Colei a mão, é hipnose. Alucinei, é hipnose. Passei por um processo de terapia em que eu me livrei de uma fobia, aconteceu hipnose. Mas se uma pessoa está assistindo um filme, é hipnose. Se um médico me falou alguma coisa e eu aceitei aquilo como uma sugestão, foi hipnose. Então eu comecei a pensar como é que eu defino isso, que todos esses fenômenos, que para o cérebro são totalmente diferentes uns dos outros, como é que eu defino isso tudo como se fosse um único conceito? E para mim, a única definição que consegue chegar próxima disso é a definição do James Tripp, que ele diz que hipnose nada mais é do que alterar percepções de realidade com base na comunicação. Ou seja, hipnose nada mais é do que um fenômeno em que você altera a forma com que você percebe a realidade com base em alguma sugestão, seja lá verbal, seja lá não verbal, seja durante um processo de clínica, seja no entretenimento, seja disfarçadamente, seja sem você nem saber que aquele é um processo de hipnose. Se alguém te falou algo, expressou algo a você, isso mudou a forma com que você percebia a realidade, você passou por um processo de hipnose. Todos nós estamos sendo hipnotizados diariamente, o tempo todo. E a única diferença é que quando você faz isso com um hipnólogo, esse hipnólogo ele vai estar estruturando um caminho para potencializar isso ao máximo, a ponto de você conseguir colar sua mão, alucinar, ou até mesmo se livrar de algum transtorno de ansiedade que você já tinha há muito tempo. É claro que a gente não pode prometer curas e tudo mais, mas sim, muitas pessoas têm grandes alívios, grandes mudanças através do processo da hipnoterapia, que vai ser utilizando da hipnose como uma ferramenta aí, complementar e muito eficiente. Então, respondendo à pergunta, o que é hipnose? Hipnose é alterar realidades com a comunicação, seja através de uma sugestão direta, indireta, ou seja, como for. Perfeito? Muito perfeito. Como a Cristiana colocou aqui para mim, na realidade a gente já está sendo hipnotizado.
partir do momento que você está prestando total focado atenção no professor, nesse momento ele está sendo hipnotizado. Concorda, professor? Sim, na verdade, olha só, se você tinha um conceito de hipnose diferente do que eu tinha falado aqui agora, e agora você já está tendo um conceito diferente de hipnose com base no que eu te sugeri, concordo que você alterou a sua percepção de realidade com base na minha sugestão, então pronto, vocês acabaram de passar por um processo de hipnose. Todos nós estamos passando por um processo de hipnose agora. Eu também gosto de dizer que a hipnose ela pode ser vista como um fenômeno ou como uma ferramenta. Porque se nós dizemos que esse fenômeno é simplesmente alterar a forma com que nós percebemos a realidade, a própria Cristina falou ali, ó, que eu tinha outra ideia. Pois é, então assim, já aconteceu um processo hipnótico agora mesmo. Então, o que é a ferramenta hipnose? Se a gente pensa que hipnose está acontecendo o tempo inteiro, o que o hipnólogo faz demais, então? É mais ou menos o que eu acabei de dizer, o hipnólogo está potencializando isso ao máximo. Então, a ferramenta hipnose nada mais é do que um conjunto de técnicas gigantesco. Pode ser uma indução formal, pode ser uma linguagem hipnótica, pode ser um convincer, pode ser uma expectativa elevada, pode ser qualquer coisa que o hipnólogo ele utiliza para poder te ajudar a ter uma alteração maior de percepção de realidade, com mais facilidade, com mais rapidez. E geralmente o processo da hipnose vai evitar que você tenha que ficar repetindo muito aquele hábito para que ele se torne realidade para você. Então, por exemplo, se você tem crises de ansiedade e você constantemente consegue enfrentar aquela crise e você, cada vez, então, você repete um novo padrão, com o tempo você vai conseguir passar a ter uma melhora nesse quadro de crise de ansiedade. A hipnose ela te ajuda a ter um engajamento maior dentro do seu mundo interno para que você consiga fazer isso rapidamente através de poucas sessões e que você não tenha que levar esse tempo todo. Então, basicamente, a hipnose ela vai estar acelerando processos cognitivos, acelerando processos terapêuticos ou propiciando um processo de entretenimento momentâneo ali para o pessoal que trabalha com hipnose de palco, que também é uma excelente forma de divulgação e de entretenimento para todo mundo. Só complementando, então nós entendemos o que é hipnose e agora a gente vai entender a hipnose com a neurociência, essa ligação, esse elo de ligação. Perfeito, vamos lá. O que é que a neurociência pode trazer de benefício no entendimento da hipnose? Bom, hoje no universo da hipnose a gente tem muitos modelos da mente que buscam explicar a hipnose. Então a gente vai falar, modelo clássico que é ensinado por aí. Modelo da mente de Gerald Kein. Vai dizer que, na verdade, a nossa mente ela é dividida em mente consciente, subconsciente, inconsciente. Você vai reduzir o fator crítico que está entre consciente e subconsciente. A sugestão vai entrar lá no subconsciente, tal. É um processo didático que ajuda muitas pessoas leigas a entenderem o que é que acontece durante o processo de hipnose. E, particularmente, eu mesmo já cheguei a utilizar, e em alguns casos até utilizo até hoje, esse tipo de modelo da mente para poder explicar para a pessoa o que é hipnose, principalmente quando eu vejo que não é uma pessoa tão interessada em entender a ciência por trás da coisa toda. Porém, nós, enquanto hipnólogos, ou então aquela pessoa mais cética, aquela pessoa que ela quer fazer terapia, mas ela é super cética, ela não aceita qualquer coisa, você utilizar esse tipo de explicação é um pouco, como que eu posso dizer? É superficial demais, é muito superficial, e a neurociência ela vai conseguir te trazer um entendimento maior do que está acontecendo com uma pessoa que está sendo hipnotizada. Então, o primeiro passo é a gente entender de que hipnose não se trata de um estado único alterado de consciência. Então, aqui a gente já começa a se desvencilhar daquela ideia de que a pessoa, quando ela está hipnotizada, ela necessariamente tem que sentir uma coisa super diferente acontecendo com ela. Porque, na verdade, embora, sim, alterações neurofisiológicas possam acontecer durante a hipnose, essas alterações também acontecem em qualquer processo. Se você tiver frente a alguma situação de expectativa muito alta, independentemente de ser hipnose ou não, é bem possível que você comece a ter uma hiperestimulação da sua amígdala cerebral, você começa a ter uma redução de faculdade crítica, de atividade do seu córtex pré-frontal, coisas que a gente vê acontecendo durante o processo da hipnose, mas que não necessariamente são exclusivas
do processo da hipnose. Então, se essas alterações neurofisiológicas que acontecem na hipnose também podem acontecer em outras situações, não faz sentido nós acreditarmos que a pessoa que está sendo hipnotizada tem que sentir que ela está aprofundando num limbo, né? Que ela está entrando num transe, numa coisa de outro mundo. E é engraçado porque algumas pessoas acham que entender a neurofisiologia da hipnose vai fazer a gente pensar o contrário, que vai fazer a gente entender exatamente todas as alterações que a pessoa tem no processo que ela está sendo hipnotizada. Na verdade, as neurociências me ajudaram a entender que não, que essas alterações não são assim tão profundas a ponto da gente achar que essa pessoa precisa estar tendo uma sensação intensa de que está sendo hipnotizada. E aí que vai entrar o primeiro ponto que é importante a gente saber disso tudo, que é para você conseguir fazer um pre-talk adequado, que é você explicar à pessoa que está sendo hipnotizada que esse tipo de coisa não vai acontecer. Ela vai continuar consciente, acordada, totalmente consciente durante o processo. Então ela não vai perder a consciência em momento algum, ela não vai ficar inconsciente, ela não vai dormir, ela vai estar consciente, escutando o que eu estou falando, totalmente ativa. E com isso, então, você começa a jogar a responsabilidade para ela, porque você fala, olha só, o processo da hipnose, na verdade, você vai estar se engajando e se comportando de forma a cooperar com a sua própria mudança. Não é algo passivo, do tipo 3, 2, 1, pronto, agora você está no estado super alterado e você vai ter as mudanças por conta própria, do nada, né? De uma forma totalmente passiva. Então você já começa então a trabalhar isso com a pessoa. Dito que a hipnose ela não tem um estado alterado de consciência claro, específico, agora que a gente já alinhou essa expectativa, que você não precisa estar sentindo uma coisa super diferente, a gente pode começar a entender algumas alterações que são comuns e que explicam mais ou menos o porquê que a hipnose pode acelerar um processo de terapia. Geralmente, o terapeuta que trabalha com hipnose clássica, ele vai te pedir para fechar o olho em algum momento. Vai trabalhar com uma indução formal, alguma coisa nesse sentido. E se o terapeuta ele trabalha com esse tipo de indução formal, o simples fato de você fechar o olho, existem estudos mostrando que já começam a lentificar os seus padrões de ondas cerebrais. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai começar a entrar no estado de maior downtime, que seria você começar a se voltar mais para dentro de si. Então, o que vai acontecer no primeiro momento é que você vai começar a deixar um pouco daquele estresse de lado, vai sair um pouco daquele transe tóxico, vai começar a reduzir a sua atenção periférica, porque o simples fato de você fechar o olho vai fazer com que você pare de prestar atenção no que está ao seu redor, vai se engajar completamente no seu mundo interno. Isso nos faz pensar, então, que você vai estar num estado mais propício para reflexão, para introspecção, para entender o que está acontecendo no seu mundo interno, para ir buscando dentro de você os recursos de mudança. E é claro, os processos da hipnose como um todo também podem levar a algumas alteraçõezinhas mais específicas, dependendo do tipo de hipnose, do que é que você está fazendo. Então, é comum sim que você tenha algum tipo de redução de faculdade crítica. E o que seria a tal redução da faculdade crítica? Seria a diminuição da atividade, principalmente do seu córtex pré-frontal, que é uma área relacionada à atividade muito analítica e tudo mais. Isso não quer dizer de forma alguma, para as pessoas leigas que estão conhecendo agora, que você vai perder o seu livre-arbítrio. Não é nada disso. Você continua o tempo inteiro consciente, sabendo o que está acontecendo. Mas você começa a deixar resistências um pouco de lado. Você começa a ficar um pouco mais aberto a acatar sugestões. E para entender esse processo melhor, é interessante a gente entender sobre o que é o tal do condicionamento clássico lá de Pavlov e tudo mais. Porque o Pavlov, ele dizia de que... Só um exemplo, o condicionamento de Pavlov ele vai mostrar que você consegue ir condicionando alguém a responder de determinada forma com base nas experiências dela. Então, no caso do Pavlov, ele percebeu que se ele chegasse com a comida para os cães, em que ele estava estudando as enzimas digestivas deles, e tocasse uma badalada de um sino, sempre que ele trouxesse a comida, com o tempo, só a própria badalada do sino iria levar o cachorro a começar a salivar, mesmo que não tivesse comida ali.
E o Pavlov ele começou a fazer uma extensão também para os processos de psicoterapia. Ele dizia que as palavras também conseguem fazer isso. Então, se eu consigo juntar duas palavras que têm significados diferentes, por exemplo, relaxamento e multidão. Essa pessoa, ela tem uma fobia social, ela não se sente bem em multidões, ela tem uma agorafobia. Então, teoricamente, para Pavlov, se você pudesse dizer para a pessoa, olha, a partir de agora, você vai se sentir relaxado quando você está no meio de multidões. Isso, então, conseguiria levar a um condicionamento. A pessoa ela começaria, então, a associar estar no meio da multidão com ficar relaxada. E aí, teoricamente, o problema seria resolvido. Mas por que a sugestão não é simplesmente acatada assim normalmente? Porque existem resistências. As resistências têm a ver com as crenças, com os condicionamentos, com os valores que aquela pessoa tem. E a hipnose, ela ajuda a diminuir um pouco dessas resistências, diminuindo a atividade de áreas do cérebro relacionadas à atividade muito crítica, à inibição de áreas emocionais, inclusive, do seu cérebro. Então, a hipnose não verbal, é muito comum que você tenha uma hiperestimulação da sua amígdala cerebral, que é uma área relacionada a emoções, e isso também vai diminuir essa parte de atividade crítica do seu cérebro. Então aqui a gente começa a entender um pouquinho sobre como entender neurociência ajuda a gente a entender o que está acontecendo na hipnose. Sim, a pessoa ela vai estar se voltando mais para o mundo interno dela, provavelmente diminuindo um pouco a atividade de áreas relacionadas à atividade muito crítica, muito analítica, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber de que ela não está num estado totalmente diferente daquele que nós já experienciamos no nosso dia a dia. E, portanto, não faz tanto sentido a gente acreditar que a pessoa tem que sentir alguma coisa super diferente. Tudo bem? Na realidade, a grosso modo, é que muitas pessoas imaginam, até hoje eu falo, quando eu falo de hipnose, o pessoal fala, mas eu vou e tenho medo de não voltar. Mas você vai ter medo de voltar para onde? De onde para onde? Qual momento é isso? Então, a gente tem que quebrar essas crenças, né? Ah, mas eu vou voltar numa regressão e se não voltar e ficar? Na verdade, você não está em lugar nenhum. Você está a todo momento consciente de todos os atos, né? Um pouco mais. Eu vou falar aquele processo sonambúlico. Aquele quando você acorda de manhã, você está meio sonolento, você vai ficar mais ou menos nesse estágio. Não é isso, professor? Sim, as pessoas falam, se eu dormir e não acordar, né? Na verdade, assim, você não dorme, né? Inclusive, o próprio Clark Hull, que é um nome muito importante dentro do universo da hipnose, nem todo mundo conhece ele, mas ele começou a fazer os primeiros estudos científicos envolvendo a hipnose. Ele afirmava categoricamente, olha, você fazer qualquer tipo de relação entre hipnose e sono obscurece completamente o processo, porque as pessoas elas não estão dormindo durante o processo de hipnose. Como você falou, esse estado de quase sono, algumas pessoas podem até chegar nele, nem todas. Algumas pessoas elas vão simplesmente sentir que elas fecharam os olhos e começaram a relaxar, ou começaram a imaginar. Nem necessariamente tem que ter relaxamento também. Talvez ela só feche os olhos e comece a imaginar. Mas algumas pessoas sim, algumas pessoas vão chegar no estado que elas sentem, nossa, eu estava meio dormindo, meio acordado. Essas pessoas, elas geralmente são chamadas de sonambúlicas, né? Elas são pessoas que elas entram muito profundo. Então, sim, existem pessoas que têm alterações maiores neurofisiológicas durante a hipnose. O que leva essas pessoas a conseguirem alcançar isso ou não? Muitos fatores. Acredita-se que não são fatores genéticos, mas pode ser que sejam. A questão é, você não precisa dele. Você não precisa dessas super alterações profundas para que você tenha mudanças. Porque a própria teoria sociocognitiva da hipnose há muito tempo já tem nos demonstrado que o simples fato de você ficar altamente motivado a cooperar já ajuda você a ter uma resposta boa nesses processos. Então, você não precisa ter uma alteração neurofisiológica muito grande para que você consiga ter bons resultados. Só precisa se comportar adequadamente. Você estava explicando agora, me veio uma comparação agora. Qual a relação desse medo que a pessoa tem de perder o controle com um sonho de verdade? Bom, existe, por exemplo, no caso de uma pessoa que consegue alucinar dentro do processo da hipnose, essa é uma teoria
não só minha, na verdade, eu cheguei a conversar com outras pessoas, mas que não é muito falada, é mais uma teoria mesmo. E essas pessoas, na verdade, elas estão tendo um processo chamado hipnagogia. Esse processo de hipnagogia seria a pessoa realmente começar a ter sensações oníricas no processo de vigília. O processo da hipnagogia, então, seria realmente a pessoa começar a ter sensações oníricas, ou seja, sensações como se estivesse realmente sonhando acordado em processo de vigília. Então, como eu falei, existem algumas pessoas que podem chegar nesse processo mais maluco, vamos dizer assim, nesse processo mais diferentão. Só que não é todo mundo, né? Geralmente são poucas pessoas que chegam nesse estado tão profundo e que para a maioria dos processos hipnóticos a gente não precisa disso, a gente não precisa desse estado tão profundo. A questão é que quase todo mundo acha que vai chegar nesse estado. Quase todo mundo acha que vai estar nesse estado de ficar meio dormindo, meio acordado. E aí que vem esse medo. A pessoa ela pensa que se ela estiver meio dormindo, meio acordada, ela vai perder o controle da situação. Só que é bem diferente, né? Na verdade, não conheço nenhuma pessoa, nenhum caso na história de alguém que falou que durante o processo da hipnose perdeu completamente o controle das suas ações. Então, por mais que sejam algumas sensações oníricas em estado de vigília, tudo indica que essa pessoa, se ela quiser de uma hora para outra interromper um processo por aí, ela faria aquilo por conta própria. Um exemplo muito claro. Meu pai tem uma resposta muito rápida e muito boa à hipnose. É 3, 2, 1, você está em Marte. Pronto, você está em Marte, é assim. E eu vejo claramente que ele está meio dormindo, meio acordado, porque ele me relata isso. Fala, olha, eu me sinto como se estivesse meio dormindo, meio acordado. Só que quando ele fala para as pessoas como que ele faz para chegar nesse estado, fala assim, eu fico totalmente aberto à experiência. Eu sei que a qualquer momento eu posso interromper, mas eu tô afim de passar, não é algo que eu quero interromper. Então, se você tem esse tipo de medo, esse tipo de dúvida, o pessoal que está assistindo aqui, não tem nenhum tipo de relato na história de que qualquer tipo de perigo nesse sentido tenha ocorrido, não há nenhum motivo de preocupação nesse sentido, não. Perfeito?